A diferença entre os instrumentos de corda e os instrumentos de sopro é como o som é executado. Os instrumentos de corda, obviamente, eles são executados através da vibração de uma corda, né? Seja ela tangida, seja ela percutida ou friccionada, né? E os instrumentos de sopro é através da vibração causada pelo ar, tanto para os instrumentos de metal e os instrumentos de madeiras, né? No caso dos instrumentos de metal, através da vibração dos lábios dentro do bocal que emite o som que manda para dentro do instrumento. E os instrumentos de madeira, que também é da família dos sopros, né, no geral, através da vibração de uma paleta, entre duas paletas, no caso das paletas duplas, ou de uma paleta e uma boquilha. Então, essa é basicamente a diferença entre os instrumentos de corda e os instrumentos de sopro. Os instrumentos de sopro, tanto a família das madeiras quanto a dos metais, né, que eles se subdividem entre madeiras e metais, eles normalmente se aplicam em orquestras de sopro ou banda sinfônica. No caso de algumas bandas sinfônicas, algumas formações, eles incluem alguns instrumentos de corda, como a harpa, o contrabaixo e o violoncelo, e também o piano, né? No caso das cordas, elas se aplicam em orquestras sinfônicas, orquestras jazz sinfônicas, cameratas e formações de câmara, como quarteto, quinteto de cordas, duos também, né? Lembrando também que os metais também se aplicam, metais e madeira se aplicam em formações de câmara também, grupos de câmara como quinteto de metais, quinteto de sopros e outras formações aleatórias. A diferença dos instrumentos de corda tangida e friccionada é como é feita a produção do som. As cordas friccionadas, que é da família dos violinos, que é violino, viola, violoncelo e contrabaixo, é através de um arco que é friccionado em uma corda para produzir o som, né? Para que a corda vibre através dessa fixação do arco e assim é produzido o som. No caso das cordas tangidas, elas são pinçadas através dos dedos, que no caso do violão, do alaúde, da guitarra, tem outros instrumentos também, da harpa. E tem também as cordas percutidas, né, que seria o cravo e o piano, que seria uma outra categoria também. Com relação à regência, eu acho que a pergunta é um pouco ampla, eu vou tentar explicar aqui o que eu entendi da pergunta. Como nos instrumentos musicais nós temos técnicas, também nós temos na regência a mesma técnica equivalente, por exemplo, as articulações, por exemplo, um ligado, um staccato, um tenuto, um martelato. Todas essas articulações nós temos na regência através do gestual. Se eu quero que na hora da regência eu quero uma frase mais legato, um ligado, eu vou reger de uma forma legata, sem muita marcação entre os tempos. Se eu quiser alguma frase mais staccato, eu vou reger mais curto os tempos, né? Espaçado entre um tempo e outro. Isso também se aplica nas dinâmicas. Se eu quero piano, eu vou fazer um gesto menor. Se eu quero um forte, eu vou fazer um gesto maior também. Eu acredito que seja isso. E com relação à diferença entre os instrumentos de percussão no contexto erudito, popular e rudimentar. O que muda, apesar de alguns instrumentos serem típicos do ritmo popular brasileiro, mas falando no contexto geral, do mesmo instrumento, nas funções diferentes, o que vai acontecer é o estilo da música. A diferença seria em uma acentuação, em células rítmicas, que são características de alguns instrumentos de percussão, de alguns ritmos, de alguns estilos que não se encontram em outros. E a percussão rudimentar nada mais nada menos que uma percussão
que preza no rítmico sem musicalidade. É uma coisa que só tem a função de marcar tempos.